Ao redor do mundo, a resolução de problemas é aconselhada como método de ensino aos professores de matemática. Contudo, apesar das orientações que os incentivam a adotar essa prática, muitos professores permanecem resistentes à estratégia em sala de aula. Por quê? Quais os benefícios a resolução de problemas promove? Como muitos problemas de matemática podem ser resolvidos por diferentes vias, há um caráter de imprevisibilidade, de insegurança que o professor não quer viver em sala de aula. Entre outros problemas, por exemplo, ele está muito focado em cumprir com o currículo, as aulas são curtas, enfim, problemas de outras ordens. Mas a resolução de problemas, ela traz benefícios por alargar esse modo de ver e de pensar a matemática por diferentes ângulos. E ele pode, então, se apropriar desse modo de resolver determinados problemas e fazer uso dele para a solução de outros problemas. Pensando nisso, eu e a minha equipe de pesquisadores resolvemos buscar nos artigos, em entrevistas, enfim, com pesquisadores e investigadores da educação matemática, o que deve constar, com o que esses professores devem se preocupar em ter ou em não ter em aulas de matemática sobre resolução de problemas. Então, nosso grupo reuniu elementos que pesquisadores da educação matemática acreditam que deva ser foco de preocupação desses professores. Nós discutimos essas vantagens de ter ou não ter determinada ação nas suas aulas, nos seus planejamentos e na execução das suas aulas, para que se configure, então, como uma aula com qualidade, uma aula de resolução de problemas com qualidade. Reunimos esses elementos num instrumento que nós chamamos de CAIPES e que contém esses elementos, tanto na fase de planejamento da aula, quanto na fase de execução da aula. O CAIPES é um instrumento que nasceu com a necessidade de avaliar a qualidade de aulas baseadas em resolução de problemas, mas ele não atende somente à simples avaliação. Ele também contribui com a formação desse professor. Então, ao avaliar, a gente percebeu que esse instrumento poderia ser algo que o próprio professor poderia se orientar por ele. Por exemplo, o CAIPES diz assim: o professor está se preocupando com a familiaridade desse contexto do problema dos seus alunos? Ele está preocupado com os requisitos, os pré-requisitos que os alunos devam ter para resolver esse problema? Outra coisa, o professor se preocupa em diversificar os modos de abordar o mesmo problema? Ou seja, ele estimula os alunos a apresentarem diferentes estratégias de solução? E é exatamente aí, esse é um ponto muito importante, porque o professor pode ter uma tendência a um pensamento mais algébrico ou a um pensamento mais geométrico sobre o mesmo problema. A linguagem matemática não pode ser abusiva. O professor precisa valorizar outros modos de se expressar, por exemplo, por tabelas, por desenhos, por esquemas, enfim. Isso também deve ser visto como matemática e não única e exclusivamente o uso da linguagem matemática. Então, o CAIPES provoca, estimula o professor a se preocupar com esse tipo de coisa nas suas aulas, mas para isso ele precisa se planejar. Ele precisa se planejar bem para essa aula. E isso acaba por reduzir
o caráter de imprevisibilidade e de insegurança que ele sente ao ministrar aulas baseadas na resolução de problemas. Ele reúne 46 itens e não achamos que ele esgota tudo o que deva ser foco de preocupação do professor, mas é um início, segundo o que esses pesquisadores da educação matemática defendem que deva ser foco de preocupação do professor. O CAIPS está dividido em duas grandes etapas: a etapa de planejamento e a etapa de execução da aula, de gestão daquela aula, inspirados em como o Lesson Study vê essa organização de uma aula, que se preocupa com o compartilhamento das diferentes estratégias, se o professor está se preocupando com a compreensão do texto do problema, se ele está se preocupando com a organização, o planejamento, a estratégia para o aluno resolver aquele problema, se ele está executando bem aquele problema, porque pode ser que ele tenha uma boa compreensão, um bom planejamento, mas execute mal, ou que não domine a matemática específica para a solução daquele problema. E tem o looking back, que é o que Polya defende, né? O looking back é uma retrospectiva de tudo que foi feito para chegar à solução daquele problema, mas ele é mais do que isso. Ele não só promove a verificação de tudo que foi feito, da compreensão, da execução, do planejamento, enfim, mas ele tenta refinar. Será que eu tenho um modo melhor, mais rápido, mais elegante, mais curto para resolver o mesmo problema? Então, o looking back se preocupa com duas coisas importantes defendidas por Polya. Está coerente tudo o que eu fiz? Eu posso fazer melhor o que eu fiz, o que eu já fiz? Então, não é só chegar numa solução correta, numa solução plausível, numa boa solução, se for um problema aberto, por exemplo. Mas, mais do que isso, é prezar pela elegância matemática, pelo encurtamento do pensamento, tanto na parte de planejamento quanto na parte de execução. Verificar se o resolvedor ou a pessoa ali envolvida com o problema, se ele simplesmente chegou num resultado e abandonou, portanto, ele precisa retomar todo o processo de construção do raciocínio, a compreensão do problema, os dados, as informações, onde se quer chegar e, portanto, se o que ele conseguiu como solução se está coerente com tudo o que ele executou, com que ele seguiu, os caminhos que ele seguiu, né? Nós subdividimos a parte de execução em 4 subetapas, porque algumas se preocupam mais com algum fator. Por exemplo, o fator integração entre os alunos. Então, são aspectos ligados a questões mais humanas. Então, está havendo interação entre os alunos? Estão compartilhando essas ideias? Como é que o professor está tratando o erro do aluno, dos alunos? Outras etapas se preocupam com outros fatores, por exemplo, com a multiplicidade ou com a diversidade de estratégias e com a conexão entre elas. Ok, eu resolvo esse problema por vias mais algébricas e o mesmo problema por vias mais geométricas. Que relação existe entre essas estratégias? E o meu desenho, o desenho que eu fiz, ele está se conectando com a via algébrica e com a via geométrica? De que modo? Como elas se conectam? Essas representações, elas estão sendo valorizadas pelo professor? Ele está explorando devidamente essas conexões e essas diferentes representações? Então,
O fato de termos dividido a parte de execução em sub-etapas, exatamente é para o professor se preocupar não somente com aspectos matemáticos, mas com aspectos humanos, com o que dizem teorias da aprendizagem, com o que dizem as pesquisas científicas da educação matemática. E foi essa a intenção do grupo ao construir o CAIPS. Houve um caso característico que mostra bem a importância do looking back, da retrospectiva. Tínhamos um problema que era mais ou menos assim: alguém coletava 40 peixes de um lago e os marcava, devolvia esses peixes ao lago. No dia seguinte, essa pessoa fazia uma nova coleta de peixes do lago e nessa nova coleta vinham somente alguns peixes marcados. E queria saber quantos peixes tinham naquele lago. O problema queria saber quantos peixes havia naquele lago. A primeira coleta vieram 40 peixes. E foram marcados 40 peixes. E o aluno chegou numa resposta de 25 peixes. Ou seja, ele estava dizendo que no lago havia 25 peixes. Se ele tivesse cumprido com a quarta etapa de Polya, que é o looking back, ele veria que era uma resposta totalmente impossível. Porque se ele começa coletando 40 peixes e devolveu esses 40 peixes para o lago, no mínimo eu tenho 40 peixes naquele lago. Então eu não posso ter uma resposta de 25 peixes. E se o aluno não fez isso, o professor deve estimulá-lo a pensar sobre aquela resposta, mesmo que a resposta tenha sido mais de 40 peixes. É alguma coisa coerente com os dados do problema? E não só isso, o modo como ele solucionou aquele problema, mesmo que a resposta tenha sido correta, ele pode refinar essa estratégia, ele pode encontrar modos mais encurtados e, portanto, melhores, porque a matemática também preza por essa elegância no modo de solucionar. Muitas vezes nós vemos planejamentos muito bonitos, muito bem feitos, muito bem elaborados, muito bem pensados, mas a gestão desse planejamento, ou seja, a execução daquele planejamento, ele nem sempre é cumprido, ou ele não consegue executar o que de fato ele previu. Então, isso é um exercício constante. Professor, você previu questionamentos para serem realizados com esses alunos, para promover o pensamento matemático. Você fez esses questionamentos em sala de aula? Você conduziu, orientou o pensamento dos alunos por esses questionamentos que você planejou? Por que não? Porque sim, sabe? Ele precisa se dar conta de que o planejamento foi, de fato, um direcionador das suas ações em sala de aula, não exatamente um engessamento. É possível que aconteça nessa aula alguma coisa que o professor não tenha planejado, mas, de fato, o planejamento, ele busca minimizar o caráter de imprevisibilidade e de insegurança que o professor sente ao ministrar aulas baseadas em resolução de problemas. O que queremos, então, é expandir o pensamento matemático do aluno, fazê-los crescer. Quando a gente resolve um problema com desenho, com palavras, ou com esquemas, ou com tabelas, a gente está fazendo matemática tanto quanto pela álgebra, pela geometria, pela trigonometria, por outras vias, enfim. O que a gente quer é promover, que essas aulas promovam o alargamento do pensamento matemático do aluno. O aluno que pensa, que tem uma tendência a pensar pela via algébrica,
ele pode também ser estimulado por estímulos, pensar pela via geométrica, por esquemas, por outros modos, e assim fazer matemática por diferentes ângulos, por diferentes vias. Pensar matematicamente é pensar de diferentes modos. Um pesquisador disse uma coisa muito importante que me faz acreditar nisso. Nós não entendemos nada até que a gente entenda por diferentes modos. E eu acredito nisso. E o CAIPS tenta promover esse tipo de aprendizagem, né? Eu penso que nós professores tenhamos de valorizar diferentes modos e conectá-los, porque todos eles estão em prol de um mesmo fim, a solução do problema, a solução de um problema, certo? Agora, se torna formativo o ensino se você promove esses diferentes modos de ver o mesmo objeto, a mesma ideia, a mesma coisa. Então, isso é um desafio para o professor. Por quê? Porque o próprio professor, ele possui tendências de pensamento. E é claro, ele fica numa zona de conforto quando ele valoriza a sua aula apenas naquele modo de pensar, porque é o modo que ele domina. Mas ele se torna um professor muito melhor quando ele se coloca numa posição de orquestrador de diferentes modos de ver, inclusive aquele que ele não domine, porque ele também pode aprender com seu aluno. O seu aluno pode mostrar um modo, uma via de pensamento que ele jamais tenha pensado antes. E assim todos crescem.